Deus é maravilhoso. Há semanas Deus tem ministrado ao meu coração essa palavra. E que essa palavra ela venha e penetre no mais profundo, no mais íntimo do seu interior. Assim como diz a palavra do Senhor, que ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e de discernir os propósitos do coração. Que assim seja essa palavra do Senhor sobre a sua vida, nessa manhã. Que ela venha entrar e penetrar no mais profundo do seu ser. E cumprir tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Antes de começar essa palavra, eu quero recapitular algumas coisas. Porque essa palavra de hoje, ela está ligada aos 21 dias de jejum que nós estamos. E hoje é o dia dessa entrega desses 21 dias. Mas eu quero recapitular a direção que o Senhor nos deu há 21 dias atrás. Exatamente no nosso culto de primícia, no nosso primeiro culto do ano. Para nós foi uma alegria muito grande quando entramos na proclamação desse ano. Quando Deus trouxe para nós como igreja a proclamação do nosso ano, em que seria um ano de recomeço. Porque depois de tantas lutas que todos nós vivemos e sofremos em 2020, um ano muito difícil para todos. Mas quando nós adentramos um novo ano, eu sentia muito forte no meu espírito o Senhor nos levando, não somente para um novo ano, mas para um novo tempo. Um tempo em que o Senhor ia preparar algo novo e extraordinário para os seus filhos e para a sua igreja. E quando veio a proclamação, que foi o ano do recomeço, o Senhor falava: filha, nós vamos começar de novo. Nós vamos começar do zero. É o ano do recomeço. É o ano da ressurreição. É o ano do poder e da manifestação de Deus. E isso entrou muito forte no meu espírito. Isso entrou muito forte dentro do meu coração. E a partir daí eu comecei a acreditar com toda a força do meu ser que Deus estava dando um novo ponto de partida para o seu povo, um novo início para os seus filhos, um recomeço para um novo tempo, um tempo da ressurreição e do poder de Deus, da manifestação do poder e da glória dele. E o Senhor começou a encher o meu espírito e começou a trazer este novo refrigério para a igreja. E naquele dia, no primeiro culto, o Senhor trouxe um quebrantamento muito grande em todos nós. Você se lembra? E algo que o Senhor ministrou muito forte. Ele disse que para entrarmos neste recomeço, nesse novo início, nesse novo tempo, não poderíamos entrar da mesma maneira em que nós estávamos. Da mesma forma onde nós estávamos, no mesmo coração. Mas nós precisávamos renovar o nosso coração, a nossa vida, começando com arrependimento. E o Senhor começou a trazer um quebrantamento muito grande em nossos corações. Foi onde nós nos prostramos. E começamos a clamar ao Senhor por perdão, por misericórdia e arrepender dos nossos erros, de nossas falhas. E o Espírito do Senhor foi nos conduzindo segundo aquilo que estava no coração de Deus para a nossa vida. E ali o Senhor falou: proclamai um jejum. Proclamai um jejum de arrependimento. Arrependimento pelos pecados, um jejum em busca de santificação. E ali ele trouxe um versículo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E quando o Senhor trouxe essa passagem no meu coração, eu compartilhei com vocês, com a igreja, e o Senhor começou a nos bombardear em cima disso. Santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
E eu comecei a acreditar e crer profundamente nessa palavra, porque o meu espírito sabe que o Senhor começará a fazer maravilhas no meio da tua igreja, maravilhas no meio dos seus filhos, porque é um recomeço sobre a nossa vida, é um novo tempo que o Senhor está derramando na vida de cada um de nós. Não só nós como igreja, como placa de igreja, não. Não é isso, mas Ele está derramando algo novo sobre nós como filhos, para cada filho que se achegar, para cada pessoa que se achegar na presença dEle e entrar e crer na palavra profética que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. O Senhor vai começar a fazer coisas novas e grandiosas sobre os seus filhos. É tempo, querido, do Senhor transformar todo o cenário em que nós estamos vivendo. As pessoas estão clamando pela presença do Senhor. A palavra de Deus diz que a manifestação aguarda, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, querido, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, porque o povo carece que o poder de Deus se manifeste com salvação, com cura, com poder sobre a humanidade. E a criação está clamando pela manifestação, ansiosa, sedenta por algo de Deus. Só que muitos não sabem o caminho aonde encontrar a fonte que vai saciar a sede e a busca do seu interior. Mas o Senhor está esperando os seus filhos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O pastor deu início no culto falando que o Senhor quer derramar a glória dele sobre a sua vida. E é exatamente disso que eu vim aqui nessa manhã falar. Sem ele saber do que seria ministrado, sem ele saber do que Deus estava preparando para nós. Deus, Ele quer derramar a glória dEle sobre a sua vida, para que você possa trazer a manifestação do poder dEle sobre esta cidade, sobre o lugar onde você está engajado, sobre o lugar onde você está inserido. Queridos, você precisa trazer a glória do Senhor aonde você está. O Senhor diz que você é fonte, uma fonte a jorrar. E o Senhor quer que você seja essa fonte a jorrar no lugar onde você está. Seja no seu trabalho, seja em meio ali à sua profissão, seja na sua família, seja onde o Senhor colocou a planta dos seus pés. Você será ali uma fonte a jorrar, você será ali o poder de Deus na terra, a manifestação da glória dele sobre essa terra. É para isso que nós fomos chamados. O Senhor quer trazer um novo tempo de glória. Como nós cantamos, faz de novo. Deus quer fazer de novo o que Ele fez no passado. Deus quer repetir de novo o que Ele fez no passado. Manifestações de milagres, de poder, de curas, de salvação em massa. Onde paralítico andava, enfermos eram curados. Os surdos voltavam a ouvir, os cegos voltavam a ver. Onde o avivamento se manifestou no passado, tantas coisas, tanto poder de Deus o Senhor derramou. Mas nós declaramos, faz de novo. Porque o Senhor quer fazer de novo. Mas o Senhor não vai fazer de novo se nós formos os mesmos. Algo aqui dentro do nosso interior precisa ser reconfigurado. Nós precisamos voltar ao início, ao plano original da criação. Nós precisamos recomeçar, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas, mas é através da sua vida, é através de você. E por isso o Senhor nos trouxe há 21 dias clamando: Senhor, muda o nosso ser, muda o nosso interior, transforma nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos fortalece a deixar os nossos pecados,
a ter um compromisso maior. E ali o Espírito Santo foi nos conduzindo a um quebrantamento, arrependimento. Porque quando isso acontece, quando a gente busca uma santificação, o Senhor começa a manifestar grandes coisas através da nossa vida. E logo, depois daquele culto, eu fui para casa. E eu estava ali durante a semana buscando a presença do Senhor. E esse versículo batia forte: santifiquem-se, 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 porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. E eu fui para a palavra e eu quero que você abra comigo Josué. Josué capítulo 3. No verso 1 até o 5. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Porque Deus quer fazer de novo. Deus quer operar de novo. Ele quer cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Mas veja, o Senhor tem uma direção para que a gente possa viver o novo dele. Todos acharam? Vamos lá. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Preste atenção. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições. Repita comigo: saiam das suas posições e sigam-na. Aí ele continuou: mas mantenha a distância a cerca de 900 metros entre você e a arca, e não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. No verso 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E eu comecei a meditar nessa palavra. Queridos, perceba algo. O Senhor estava prestes, estava muito próximo de levar esse povo para uma nova fase da vida deles, para um novo nível da vida deles. Eles estavam há 40 anos num deserto. Mas o Senhor tinha algo novo para esse povo. Deus, ele tinha uma promessa. O Senhor, ele tinha preparado maravilhas, grandes coisas para esse povo. Desde a época de Abraão, o Senhor tinha liberado uma promessa de uma nova terra, de um tempo novo. E eles passaram por todo um período. E eles ficaram 40 anos naquele deserto, mas o Senhor estava prestes a tirar esse povo daquele período de sofrimento e levá-los para uma nova terra, levá-los para um novo tempo, levá-los para aquele algo grande, para aquela maravilha que ele tinha preparado para o seu povo. Mas o Senhor deu uma instrução. Eles não poderiam entrar para essa terra nova, para este novo tempo na vida deles, para viver essa nova fase, para entrar nesse novo nível, da mesma forma em que eles estavam. Por isso o Senhor deu essa instrução para o povo. E ele disse: vejam bem, e deram esta ordem. A primeira ordem que foi dada: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os levitas carregando a arca, saiam das suas posições. Queridos, primeira coisa, a arca de Deus, todos nós sabemos que a arca de Deus, ela representa a glória de Deus, a presença de Deus.
Tanto que quando os filisteus roubaram, quando eles invadiram Israel, roubaram a arca da aliança, o povo entrou num desespero, num choro, num clamor tão grande. E eles diziam assim: foi-se a glória de Israel, porque a arca do Senhor foi levada. Então isso nos mostra que a arca do Senhor, ela é a glória de Deus, ela é a glória de Israel, ela é a glória do povo dele, ela é a presença dele. Então aqui o Senhor estava dizendo, quando você vê a glória de Deus se manifestar, quando você vê o poder e a manifestação do Senhor em glória diante de você, a primeira coisa que você deve fazer é sair da sua posição. E o Senhor nos chama hoje a sair da nossa posição, da nossa condição de vida, da posição em que nós nos encontramos até agora. Porque para você herdar essa nova terra, para você acessar esse novo nível e esse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre nós, está trazendo sobre os seus filhos, é preciso você sair da condição em que você se encontra, da presença, da posição em que você se encontra. E eu pergunto a você, que posição você se encontra hoje diante do Senhor? Qual é a sua posição em que você está hoje na presença do Senhor? O povo aqui, eles vieram de uma posição onde eles passaram 40 anos de murmuração, 40 anos de rebeldia, de idolatria, onde eles muitas vezes se voltaram contra Deus, contra os seus líderes. E o Senhor estava dizendo a ele, a arca, a presença do Senhor vai passar. A oportunidade de vocês vão passar para te levar aonde vocês querem chegar. Mas você precisa sair da posição em que você está. A presença do Senhor está neste lugar. O Senhor está nos dando a oportunidade de acessar esse novo tempo que Ele tem para a sua igreja e para os seus filhos. O Senhor e a glória de Deus está passando sobre nós nesses dias. Nós temos experimentado a manifestação do poder dEle nesses dias, neste lugar. E o Senhor está dizendo, a minha oportunidade está passando, a minha glória, a minha presença está passando. Saiam das suas posições para que eu possa levar vocês para a terra que eu preparei para vocês. Então é preciso você olhar para si e se examinar o seu interior. Nós estamos 21 dias. Por isso entramos em 21 dias de jejum, para examinar o nosso coração. Para ver tudo aquilo que nós estamos fazendo que desagrada o coração de Deus. Para a gente mudar a nossa postura, a nossa condição de vida. Deixar os nossos pecados. Deixar a nossa falta de compromisso muitas vezes. Deixar a nossa rebeldia. Eu não sei o que você precisa deixar. Eu não sei qual é a posição que você precisa sair e deixar o velho para trás. Mas você sabe o que você precisa deixar. Às vezes você tenha dado diante dos mesmos pecados que os seus antepassados cometeram, que seus pais, seus avós, seus bisavós. E às vezes você tem cometido os mesmos pecados, os mesmos erros. E o Senhor está dizendo, saia. Saia da posição em que você está. Às vezes estamos lá. Fazemos comentários maldosos, falamos mal do outro. Às vezes a gente fala, são coisas pequenas, mas são coisas que te separam da glória de Deus. Muitas vezes falamos mal do outro, denegrimos a imagem do nosso irmão. Fazemos comentários maldosos, maliciosos, com aquela dose de veneno. Prejudicamos a vida do outro. E o Senhor está dizendo, saia da sua posição. Saia dessa posição. Às vezes, você se agrada, você tem prazer em certos tipos de pecados. E o Senhor está dizendo, saia da sua posição.
Saia daquela situação, daquele pecado que te afasta da presença de Deus. Às vezes você está viciado em pornografia. Às vezes você tem a tendência, o desejo de ver uma nudez que não te pertence. E o Senhor está dizendo, saia dessa posição. Às vezes você vive desonestamente. Você faz as coisas e acaba lesando o próximo. Não seja desonesto, saia dessa posição. São essas coisas que não vai deixar com que a glória de Deus venha sobre a sua vida e você venha herdar essa nova terra e esse novo tempo. É engraçado, parece que nós literalmente estamos voltando do início. Há uma passagem que diz assim, que Paulo falava que às vezes era necessário dar novamente o leite materno para os filhos. Porque eles não estavam preparados para comer alimento sólido. E eu literalmente sinto que o Senhor está novamente nos alimentando com leite materno. Para iniciar de novo. Para iniciar de novo. Para que a gente deixe de uma vez por todas a posição de uma vida de erros, de falhas, de pecados, de mentiras. Muitas vezes vivemos uma vida de mentira. Todas essas coisas e muitas outras mais desagradam o coração de Deus. Ele está dizendo, saia da posição. Saia dessa condição de uma vida de falta de compromisso comigo. Nós somos tão focados, tão voltados para nós mesmos. Colocamos muitas vezes Deus e as coisas e o reino dele em segundo plano, onde ele nos diz para colocarmos o seu reino em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o seu reino. Mas estamos voltados para os nossos interesses, porque é o meu sonho. Ele entende, ele me abençoa, é o meu trabalho, é o meu projeto, é você no trono e não Deus. O Senhor, ele não quer anular a sua vida. Jamais. O Senhor, ele quer patrocinar os seus sonhos. Ele quer patrocinar os seus projetos. O Senhor, ele quer patrocinar aquilo que está no seu coração. Mas o seu coração precisa estar alinhado com a vontade dele. Porque ele diz, buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas. O Senhor não quer anular o seu sonho. Ele não quer anular o seu projeto. Mas Ele está dizendo, saia dessa condição. Aonde você está no trono da sua vida. E deixa este lugar para mim. Porque este lugar foi feito para mim. O trono do seu coração pertence ao Senhor. Ele tem que ser aquele que governa a sua vida. Que governa a sua história. E a partir daí, os seus sonhos, os seus projetos vão estar alinhados com a vontade do coração do Pai. Com o destino que Ele já planejou para você. E aí, Ele vai patrocinar tudo aquilo que você tem para viver na presença dEle. Você será bem-sucedido sobre essa terra, em tudo que você fizer. Se você seguir os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor, você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. E você vai acessar essa terra, esse novo tempo, essa nova fase que Ele tem preparado para a sua vida. Ele vai derramar a glória e o poder dEle. Oh, glória! Aleluia! Não tem problema, pode deixar. Tá, precisamos ampliar, né? Vamos ampliar em nome de Jesus, alargar nossas tendas. E o Senhor, Ele vai te levar para essa nova fase, querido. E esse desejo do seu coração precisa estar ardente. Faz de novo, Senhor. Eu quero viver isso. Eu quero ser aquele que vai abençoar as pessoas, que vai trazer salvação, cura, libertação.
Porque o Senhor quer fazer isso através da sua vida nesses dias. Não é só eu, não é só para mim. Não é um evangelho egoísta. A palavra do Senhor não é um evangelho egoísta. Jesus, ele disse que ele veio para pregar o evangelho do reino para todos. E a glória do Senhor vem se manifestar sobre a sua vida, para que você pense como reino, não de uma forma egoísta. Quanto mais você fizer para o próximo, quanto mais você se dedicar para o reino, quanto mais você se dedicar às pessoas, mais o Senhor vai derramar sobre você. Mais Ele vai derramar sobre você. E o Senhor continua. Depois que Ele diz, saiam das suas posições, da sua condição de pecador, da sua condição de falhas e de erros, Ele diz, sigam-na. Sigam-na, querido. Sigam quem? Siga quem? Siga a arca. Siga a glória. Siga a presença. Saia da sua condição e siga a presença do Senhor. Queridos, seguir a glória, seguir a presença do Senhor, é não errar o caminho. Olha o que ele diz aqui. Mantenha a distância acerca da arca. Um pouco mais abaixo no final do versículo. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Então veja bem. O Senhor está dizendo, saia das suas posições e sigam a minha presença, sigam a minha glória. Não perca o foco. Não perca o foco. Me siga. Porque se você me seguir, vocês saberão o caminho que vai te levar até o seu destino. E quantas vezes nós estamos lá, seguindo a presença do Senhor, cheio de planos, cheio de projetos, cheio de sonhos, e começamos a realizar e começamos a fazer. Mas por alguma razão, por algum motivo, algo vai se esfriando. Algo vai esfriando dentro de você. E de repente você se encontra estagnado. Por que isso acontece? Porque você deixou de seguir a glória. Você perdeu o foco. Porque o povo ficou 40 anos naquele deserto, porque eles perderam o foco da presença do Senhor. A glória de Deus estava lá, a presença de Deus estavam lá. Mas eles não estavam seguindo a glória, eles estavam seguindo as suas murmurações, eles estavam seguindo os seus desejos egoístas, eles estavam seguindo as suas próprias vontades. Eles estavam seguindo uma vida de pecado, de rebeldia, de idolatria. Eles se esqueceram de olhar para o Senhor. Para aquele que havia os libertado. Eles perderam o foco e eles ficaram estagnados, 40 anos no mesmo lugar. E muitas vezes isso acontece conosco. Isso aconteceu conosco em meio à pandemia. Nós deixamos de congregar por conta da pandemia. Por conta do distanciamento social. Mas o distanciamento era social, não era de Deus. Mas é muito claro. É só você pegar uma brasa e tirar ela da fogueira e colocar ao lado. A chama vai apagando, 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 até que ela fica totalmente fria, até que ela se apague totalmente, porque ela não consegue se manter acesa se ela não estiver em meio ao fogo. E muitos entraram nesse distanciamento da presença de Deus. Fomos tirados do meio do fogo, fomos tirados do meio da glória. Muitos não tiveram a estrutura para se manter acesos fora da fogueira, fora daquela fornalha. E foram se esfriando até que a chama se apagou. E muitos se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque deixaram de seguir a glória.
e começaram a seguir os problemas, começaram a seguir as dificuldades. Muitos ficam estagnados no meio do caminho, porque deixam de seguir a glória e começam a seguir os seus próprios interesses, começam a seguir as suas próprias vontades, seus próprios desejos. E de repente, na hora que você vai ver, você ficou perdido no meio do caminho, porque quem dá a direção é a glória do Senhor. É a glória do Senhor que sabe te levar no caminho onde você tem que chegar. Ele disse aqui: sigam-na. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Queridos, quando a gente vai viajar, quando a gente planeja uma viagem, a gente planeja ela para um lugar lindo, maravilhoso, não é? A gente sabe que aquele lugar é lindo, que aquele lugar é gostoso, que vai ser maravilhoso, você vai desfrutar com a sua família. Mas quando você pega o seu carro para você chegar até lá, você precisa acionar quem? O GPS, porque você não conhece o caminho. Você nunca passou por lá. Você sabe aonde você quer chegar. Você sabe qual é o destino que você quer chegar. Você sabe que aquele lugar é maravilhoso e que vai ser extraordinário aquele tempo que você vai passar ali. Mas para você chegar lá, você precisa de um GPS que vai te mostrar o caminho, que vai traçar a sua rota para fazer você chegar no seu destino. Entenda uma coisa, a glória de Deus, a presença de Deus, ela é o GPS dos céus para a sua vida. Deus, Ele tem esse novo tempo para você. A oportunidade está passando, a glória está passando. Você precisa seguir essa glória, porque Ele é o único que vai levar você para esse destino que Ele tem preparado para você. Em João 16:13, se você quiser anotar ou grava aí, porque eu não vou ficar abrindo todo, ou se quiser colocar no telão. João 16:13, diz assim: o Espírito da verdade te guiará a toda a verdade. A glória do Senhor é o Espírito dele que vai te guiar a toda a verdade. E o mais interessante é que essa palavra verdade, na tradução dela do grego, é o mesmo que destino. Então isso significa que a glória do Senhor, o Espírito da verdade, ele te guiará ao teu destino. Então, se você não seguir a glória e a presença de Deus, você não vai chegar ao seu destino, porque é Ele que vai te revelar o caminho, é Ele que vai traçar a sua rota, que vai fazer você chegar nesse lugar que Ele te prometeu. É o Espírito do Senhor. Por isso que Paulo dizia: o meu alvo é Cristo. Eu prossigo para o alvo. E o meu alvo era Cristo. Era assim que Paulo afirmava. E Paulo, quando ele terminou a vida dele, ele disse: eu combati o bom combate. Encerrei minha carreira e guardei a fé. Ele cumpriu a missão dele. Ele viveu tudo que ele tinha para viver nessa terra. Ele experimentou, ele manifestou o poder, os milagres. Ele viveu todo o destino que Deus tinha preparado para ele. Paulo acessou aquele lugar. Aquele lugar que Deus tinha para ele. Porque ele manteve o foco. Você não pode perder o foco. E se você perdeu o foco durante esse período que passou, hoje você vai retomar o foco da glória de Deus na sua vida. Esse ano você não vai perder o foco. Esse ano você não vai se perder da glória de Deus. Esse ano você não vai mais seguir as suas próprias convicções. Esse ano você não vai mais seguir os seus próprios desejos carnais. Mas você vai seguir a glória e a vontade de Deus, porque é nela que nós encontramos a verdadeira alegria. Quando nós seguimos só aquilo que a nossa alma deseja, fica um vazio. A gente não se satisfaz. Porque o Senhor conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que realmente precisamos. Você precisa seguir a presença dEle. Eu me lembro que todo final de ano, Natal, a gente ia para o clube, lá para o Termas dos Laranjais.
As crianças eram pequenas. E lá era uma muvuca. Todo dezembro, final de ano, era tanta gente que vira e mexe, nós perdíamos as crianças lá. Tudo pequenininho. Não tinha como andar um do lado do outro, porque era um tromba-tromba de gente. Então eu falava assim, ó, segue o papai e a mamãe, segue a gente. A gente vai andando, mas cola aqui atrás e segue. A gente ia indo devagarzinho e seguindo. Daqui a pouco eu olhava para trás, ixi, um se perdeu. A Ana Beatriz era a que mais se perdia. Não sei se você recorda, mas quando eu estava preparando, eu me lembrei disso. Aí pronto, volta para o caminho procurar a Ana. Na hora que a gente chegava, ela ficava parada. Exatamente no lugar onde ela havia se perdido. Exatamente. Eu acho que quando ela perdia o foco nosso, do pai e da mãe, ela paralisava. Ela ficava parada. E eu voltava a procurar, ela estava lá quietinha, paradinha, tipo assim, acho que eles vão voltar para me buscar. Mas, provavelmente, era tanta coisa linda, né, lá, toboágua, piscinas, aquele monte de gente. E ela, ao invés dela manter o foco na gente, ela se distraía com essas coisas. Ela se distraía com a beleza, se distraía com aquele monte de gente. E o que acontecia? Ela ficava estagnada. Aonde ela tinha perdido o foco, ela ficava estagnada lá no lugarzinho dela. E isso acontece com a gente muitas vezes. A gente está lá na nossa caminhada, está seguindo a presença do Senhor e de repente vem um problema e te distrai. Vem uma dificuldade ali e distrai você. Até mesmo o poder, a riqueza. O poder que a riqueza te oferece para adquirir as coisas deste mundo. Também muitas vezes vem como uma distração. E distrai você também da glória e da presença. E quando você se perde nessas distrações do dia a dia, da sua jornada, você acaba se encontrando estagnado no meio do caminho. Aí você fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo, porque minha vida parou, porque minha vida estagnou, porque as coisas não acontecem, porque as coisas não avançam, porque as coisas não vão para mim. Está tudo parado, tudo estagnado na minha vida. Foi porque em algum momento da sua vida, você perdeu o foco, você perdeu a direção do Espírito do Senhor. Por isso que antes desse povo acessar a terra, o Senhor disse, saia dessa posição. Sigam a minha presença, mantenham o foco. Porque assim vocês saberão qual é o caminho que vai te levar até o seu destino. E esse ano, a partir de hoje, você não vai mais perder o foco na sua vida. Você não vai mais perder a direção da glória e da presença do Senhor. Você não vai mais desviar o seu foco. Eu declaro que o Espírito do Senhor vai ajustar o seu foco e a sua visão para Ele, somente para Ele. E você não vai ficar estagnado mais na sua vida. Você não vai mais ficar perdido no meio do caminho, sem saber que direção tomar, sem saber que decisão tomar. Você não vai mais. Porque nessa manhã o Senhor está ajustando o seu foco e a tua visão. E você vai trilhar um caminho de sucesso. Você vai trilhar um caminho não só onde você será bem-sucedido, mas você será bem-sucedido na presença dEle, aonde você vai agradar o coração dEle, aonde você vai viver as promessas do reino dEle. E por fim ele diz assim, a terceira direção que ele dá para o seu povo. E Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queridos, santifiquem-se. Santificar. São 3 coisas que o Senhor ordenou ao seu povo. Saia da sua posição. Sigam a minha presença, a minha glória. E santifiquem-se. Porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. E o Senhor está dizendo isso para nós hoje. Saia da sua posição. Siga a minha glória, a minha presença, para que eu manifeste a minha glória na sua vida. E santifiquem-se. Nós estamos 21 dias nesse propósito. Mas, entreguei os 21 dias, entreguei o jejum, pronto. Estou pronta, preparada, limpa? Não. Querido, santificação é um processo.
é um processo na vida. A santificação, ela é um processo contínuo na vida de um cristão, que ela não acaba nunca. Porque o Senhor diz que nós somos pecadores, nascemos em pecado e carecemos da glória dele. Mas a santificação é um processo contínuo, onde você vai passar a sua vida. Você vai pecar, mas você vai se arrepender. Você vai passar a sua vida batalhando contra o pecado, lutando contra o pecado, se arrependendo na presença do Senhor. Porque Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar de toda injustiça. Então, a santificação, ela não é um evento. Não é um evento de um jejum de 21 dias, mas a santificação na vida do cristão, do filho de Deus, é um processo contínuo. De luta, de batalha, de arrependimento. De lutar contra a nossa carne. É igual Paulo dizia. O bem que eu quero fazer, ele queria fazer o bem, ele queria estar certo, ele não queria errar na vida dele. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal é tão fácil, ele está sempre diante de mim. A Bíblia diz que o Espírito limita, batalha contra a carne. E a carne contra o Espírito. Se você alimentar o Espírito, você vence a carne. Mas se você alimentar a carne, o Espírito vai deixar de dominar você. Então, a santificação é um processo contínuo na vida do cristão. Nós vamos, querido. O pecado, a carne, a vontade, o desejo dela vai estar sempre diante da gente. As tentações, a tendência para o mal, infelizmente, isso foi colocado lá no nosso DNA, no Éden, na genética humana. Satanás, ele distorceu. Mas Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, Ele enviou o seu Filho, nos deu o sangue de uma nova aliança, que nos limpa, que nos purifica. Mas essa marca, essa tendência para o mal, essa tendência muitas vezes para falar uma mentira, para agir como uma desonestidade, essa tendência muitas vezes de se afastar da vontade de Deus para realizar a nossa vontade, ela está sempre diante de nós. Mas cabe a nós se santificar para que a gente viva as maravilhas que a gente quer viver. Cabe a nós se santificar nessa luta contínua. Como? Alimentando o Espírito, se alimentando da palavra, não se perdendo do foco e da glória dele. E você vai conseguir vencer a carne. Quando você pecar, aquilo vai doer no seu coração, você vai falar, eu não devia ter feito. E você vai se arrepender, e você vai pedir perdão, o Senhor vai te limpar, Ele vai te perdoar, te purificar, e você vai mudar de atitude, mas isso vai ser uma batalha constante até que Jesus volte. E é isso que o Senhor está dizendo para nós essa manhã. Saia sempre dessa posição, dessa condição de pecador. Siga a minha glória, não perca o foco e se santifique. Porque eu vou operar as maravilhas na sua vida, na sua família, na sua casa, no lugar onde você está, no seu trabalho, nos seus colaboradores, através de você. Eu vou operar maravilhas aonde você estiver. E o Senhor vai usar a sua vida. Ele quer te encher da glória dEle. Ele quer te encher da presença dEle. Ele vai fazer. Mas antes de realizar tudo isso, você vai seguir essas instruções. Deus, Ele sempre tem algo novo para o seu povo. Deus, Ele sempre tem algo maior para os seus filhos. Olha o que Ele diz em João 14:12. Aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores. Ainda maiores. O nosso Deus não é um Deus de estagnação. O nosso Deus não é um Deus que fica parado, fazendo a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus que está sempre fazendo coisas maiores. Sempre algo novo. O nosso Deus é um Deus de evolução. E se Ele é assim, Ele quer que você viva dessa forma.
Por isso que lá em Coríntios ele diz assim: e sereis transformados de glória em glória. De glória em glória. Ser transformado de glória em glória significa que você será transformado numa glória cada vez maior. É numa glória cada vez maior que o Senhor vai te transformar. Porque Deus, ele tem sempre algo maior para os seus filhos. Sempre. Jesus disse isso: vocês farão obras ainda maiores. Ele disse assim para os seus discípulos: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês estão vendo os milagres que eu estou operando? Vocês estão vendo como eu ando na presença do meu Pai? Vocês estão vendo tudo que eu estou operando nos meus dias nessa terra? Vocês farão as mesmas coisas. Você pode abrir lá, ele está dizendo isso, João 14:12. Vocês farão as mesmas coisas. E ainda fará obras maiores do que estas. Obras maiores do que estas. Meus queridos, Jesus andou de glória em glória. E o Espírito dele em nós nos transforma de glória em glória. Numa glória cada vez maior. E é assim que o Senhor quer que você ande. De glória em glória. Manifestando essa presença e esse poder. É por isso que ele diz lá em Ageu, capítulo 2. Que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Naquela época o Senhor estava se referindo à reconstrução do segundo templo. Porque o primeiro templo havia sido destruído e o Senhor deu uma ordem para eles reconstruir. Reconstruir o templo. Queridos, o Senhor está nos dando uma ordem de reconstruir o templo. Não é esse templo feito por mãos humanas. Não é a estrutura de um lugar. Não é a igreja. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito dele. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você é templo. E hoje o Senhor está dizendo que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. O Senhor está se referindo a você. O Senhor está se referindo a você. Você é templo dele. E hoje nós estamos lançando novos fundamentos. Novos fundamentos. Nós estamos reerguendo, reconstruindo a nossa vida. Um novo templo para o Senhor. Eu creio nisso. Que nós começamos a lançar novos fundamentos na presença dele. Nesses dias. E nós estamos, querido, reconstruindo esse templo aqui de novo. Nós estamos começando de novo. Nós estamos recomeçando, reconstruindo um segundo templo para o Senhor. Um templo que vai buscar sempre sair da posição, da condição de um pecador. Reconstruir um templo que vai sempre seguir a glória e a presença dele. E que vai ser cheio. E nós vamos, um tempo, uma reconstrução de um segundo templo que vai se santificar constantemente até que ele volte. Para que a glória do segundo templo seja maior que a primeira. Eu declaro que nesses dias você viverá uma glória ainda maior do que você viveu no início. Eu declaro e profetizo sobre a sua vida que a glória deste templo que você vai começar a reconstruir, que você já começou a reconstruir nesses dias, nesse ano de recomeço. Você viverá numa glória ainda maior. A glória ainda maior será derramada sobre a sua vida. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu quero viver a glória do Senhor. Eu quero viver na presença dEle. Eu não quero me perder da presença dEle. Eu não quero mais viver na perspectiva humana. Eu já vivi muito, aonde os meus olhos naturais alcançam ou me permitem ver algumas coisas, mas eu não quero mais viver só onde a minha visão natural permite eu viver. Eu quero viver o sobrenatural.
Eu quero ver o poder e a glória de Deus se manifestar. Depois que o povo seguiu as instruções, eles começaram a ver a manifestação de novo. No passado, eles ouviram dizer, e muitos viram, que o mar se abriu diante deles. Mas depois eles perderam o foco e ficaram 40 anos no deserto. Mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, resgatou eles e disse: vem, siga minha glória, minha presença. E você vai ver de novo o que eu vou fazer. E novamente o Senhor abriu diante deles um novo tempo. O Jordão se abriu. Eles seguiram as instruções e foram caminhando em direção ao Jordão. Eles chegaram naquele lugar, querido, era época de enchente. As margens transbordavam, havia grande correnteza. O rio estava transbordando. Era impossível, na perspectiva humana, atravessar aquele lugar a pé ou a nado. Mas na perspectiva de Deus não era. A glória foi derramada sobre eles naquele lugar e ali começou a mover, ali começou a acontecer os milagres e a manifestação do poder de Deus. Quando eles colocaram o pé, tocaram o pé naquele lugar, o rio se abriu, algo se abriu diante deles, uma nova perspectiva se abriu para eles, para um novo tempo, para eles viver tudo o que Deus tinha. Deus vai abrir uma nova perspectiva sobre você. Mas se você decidir viver na perspectiva de Deus, não na perspectiva humana. Eu não sei você, mas eu não quero mais viver na perspectiva do homem, aonde só os meus olhos naturais conseguem enxergar. Mas eu quero enxergar as coisas com a visão, com as lentes de Deus. E eu declaro que nesse novo tempo, nessa reconstrução desse segundo templo, você vai começar a enxergar as coisas de uma nova visão, de uma nova lente, da perspectiva de Deus. Você vai começar a ver a manifestação, o poder diante de você. Nada vai ficar fechado na sua frente. As coisas vão se abrir diante de você. Não haverá porta fechada diante de você. Mas elas irão se abrir se você seguir as instruções do Senhor. Se você seguir a direção que Deus está dando sobre você nessa manhã. E é debaixo desse entendimento que nós vamos cear com o Senhor. É debaixo desse entendimento, desse compromisso. Porque ceia é aliança. Aliança é algo recíproco. Aliança é fidelidade, é compromisso. E é debaixo desse compromisso que nós vamos cear com o Senhor. Desse compromisso de seguir essas instruções, essa direção que Deus está nos dando. Para reconstruir esse novo templo na presença dEle. A ceia, ela aponta para a cruz. Quero que você fique de pé.